Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN para a gente falar desse jogo histórico da Conmebol Libertadores da América. Uma decisão dramática no Allianz Parque. Você tem aí exatamente a imagem do time que comemora a classificação para as semifinais da Conmebol Libertadores, o time do Palmeiras, com 2 jogadores a menos, segurou o empate contra o Atlético e conseguiu a vitória nos pênaltis. Naquilo que o torcedor palmeirense vinha absolutamente preocupado, assustado. E nas expulsões perdeu aí o seu principal jogador que bate na bola, o Gustavo Scarpa. Daí, olha, a sequência de cobrança e a vitória do Palmeiras com o Murilo na última cobrança, colocando o Palmeiras nas semifinais da Libertadores da América. Toda a repercussão, entrevistas, você vai ter aqui no Linha de Passe. Contando com a sua participação através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. E vamos nessa! Pedro Ivo Almeida, Vitor Biner, Paulo Calçade e Jean Oddi estão comigo aqui na bancada, numa noite especial. Boa noite, Pedro. Boa noite, Preto, Birner, Jean, Calçade. Especial, histórica. Quando a gente olha para o confronto, para a prévia do confronto, o torcedor do Galo sabendo o que é encarar um Palmeiras que fecha bem o jogo de ida no Allianz Parque, eu acho, como diz o Bertozzi sempre brinca com assinar, né? Ele assinaria. Se for difícil, levamos para os pênaltis. Podemos ter vantagem, até pelo histórico recente do Palmeiras, talvez alguns torcedores atleticanos assinassem. Como se desenrolou o jogo, nenhum torcedor atleticano assinaria. E com o segundo tempo, talvez finalzinho de jogo, muitos palmeirenses começaram a assinar os pênaltis ali para não tomar um susto no final. A mudança foi toda essa. E um Palmeiras que muda o cenário pelas expulsões, mas que muda também positivamente o cenário de que não ganhava disputa de pênalti com o Abel, que o Everton, muita gente falando que não era pegador de pênalti, tentando se apegar a algumas situações. Reverte tudo isso por uma classificação histórica, as imagens que a gente vê na TV, uma comemoração muito talvez acima do que poderiam imaginar pelo que é o Palmeiras no Allianz. Muitas vezes favorito, então acaba que você ganha e entra numa rotina. Hoje o torcedor do Palmeiras por muito tempo talvez tenha pensado o pior. E agora desabafa, comemora merecidamente. Porque não foi covarde apenas por ter jogadores a menos, soube se defender, soube dificultar um Atlético que tem dificuldades para atacar contra um bloco mais baixo, contra um bloco fechado, e comemora merecidamente. Um Palmeiras que se acostumou muito a viver a Libertadores e merecidamente, a meu ver, em mais uma semifinal, Preto. Danilo expulso no primeiro tempo, Gustavo Scarpa expulso no segundo tempo. E aí o desabafo do torcedor palmeirense. O Abel Ferreira vai falar já, hein? Daqui a pouco o Abel ao vivo aqui no Linha de Passe. Bem-vindo você que estava acompanhando o jogo e para você que está chegando com a gente agora para acompanhar aqui o Linha. Tudo bem, Birner? Tudo bem, Preto. Boa noite a você, ao Jean, ao professor Calçade, ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. O jogo começa de um jeito mais com a cara do Palmeiras atual, pressionando saída de bola, tentando acuar o Atlético, que tinha muita dificuldade na transição. Quando o Danilo é expulso, você volta ao jogo do ano passado. Rony acompanha Arana, Scarpa vai para o lado esquerdo, Dudu é usado para puxar contra-ataque, Palmeiras com as linhas um pouco mais baixas, e Palmeiras mostra a sua força de marcação contra um Atlético que, se tem problemas para defender, tem conseguido criar chances de gols depois da chegada do Cuca. Qual foi a grande virtude do Palmeiras? Segurar o time do Cuca. O Atlético criou muito pouco para quem tinha um jogador a menos, a mais, e depois 2 jogadores a mais. O Palmeiras perdeu, sim, muito da criação, e isso vai ser explicado aqui durante o Linha de Passe, depois de ter o jogador expulso. Mas não perdeu a concentração, o posicionamento e aquilo que coletivamente faz dele um time difícil de ser vencido. E por isso, joga outra semifinal da Libertadores e continua sonhando com o tricampeonato real em seguida e com o inédito para brasileiros,
tetracampeonato da Libertadores. Amanhã nós vamos conhecer, com transmissão ao vivo da ESPN Star Plus, o adversário do Palmeiras na Libertadores da América, nas semifinais, o jogo Estudiantes de La Plata e Atlético Paranaense. Boa noite, Jean. Boa noite, Prieto. Boa noite, companheiros. Pois é, eu acho que, assim, muitas vezes no exercício do jornalismo esportivo a gente abusa, né, do uso de termos como histórico, como épico, mas hoje você abriu linha de passe falando de uma vitória histórica e a vitória é histórica, a vitória é épica. E eu não digo que ela é histórica e é épica porque o Palmeiras jogou com 1 a menos desde os 30 minutos apenas, ou jogou os 15 minutos finais com 2 a menos. Ela é épica porque, sim, o Palmeiras não teve esses jogadores nesse período longo, muito longo do jogo, mas porque do outro lado você tinha um Atlético Mineiro. Você tinha um Atlético cujo banco, você olhava para o banco, era um banco muito mais forte que o do Palmeiras. E quando você tem jogadores a menos, a tendência é que, assim, o seu desgaste físico vá contando cada vez mais na partida, né? Vai permitindo cada vez mais que o adversário possa criar mais. E um adversário que tinha mais condições de mudar ofensivamente, principalmente, do que o Palmeiras. O adversário mudou. O adversário é muito forte tecnicamente, embora hoje o Palmeiras seja mais time coletivamente. Mas nesse contexto todo, o Palmeiras conseguiu não sofrer gols de um time que, como disse o Birner, vem conseguindo criar muitas chances de gol. Então, o mérito defensivo do time do Abel é inquestionável e, mais uma vez, tem muito do dedo dele, claro, no que fez o Palmeiras no jogo todo. E aí, ironia do destino, né? O time que perdeu 5 disputas de pênaltis na sequência com esse treinador ganha uma disputa de pênaltis e ganha num momento muito mais importante do que uma Supercopa, do que um campeonato estadual, né? Ganha, mais uma vez, uma passagem para a semifinal de Copa Libertadores, como disse o Birner, lhe mantendo aí as esperanças de conquistar um 3º título seguido, que seria uma loucura. O Palmeiras jogou com 2 atletas a menos, terminou com 1 a menos. Mas só quando terminou o jogo, pela expulsão do Vargas. Isso. Mas teve muito do jogo aí, Paulo Calçade, com 2 jogadores a menos em casa, num jogo decisivo. Boa noite, Calçade. Olá, Prieto, companheiros, para você que nos assiste, o roteiro do mata-mata é insuperável. Por isso tanta gente curte, porque ele é emoção, é pura emoção. Você tem que tentar encontrar onde está o jogo, onde está a emoção e às vezes tentar separar, mas é muito difícil. E esse daqui foi emoção o tempo todo. Aos 29 minutos, quando o Danilo é expulso, são 2/3 do jogo ainda para se jogar. Então, o que pensa o Abel? O Abel sabe que o banco que ele tem hoje não é um banco muito transformador de partidas. Ele também não pode tirar. Tira o Dudu, tira o Scarpa, tira o Veiga, tira o Rony. Tira quem? Não desmonta nada. Ele não pode, porque se ele tirar um desses jogadores, ele não consegue repor se ele toma um gol. Ele não consegue usar o banco e falar, tudo bem, eu vou colocar vou criar um outro jogo mais rápido ou mais técnico, porque o banco não permite isso ainda. Então ele puxa o Veiga para ser o 2º volante, fica com Zé Rafael e Veiga. Na verdade, na origem são 2 meias, o Zé Rafael também era. E ali ele se mantém vivo. E ali no final, aos 82, perde o Scarpa. Mas na maior parte do jogo era sobreviver com o time que ele tinha, com o time que ele confia, numa situação que não é comum para esse time do Abel. Não é comum para o time do Abel viver isso. E foi o que a gente encontrou hoje. Ontem eu falei resultado de Flamengo e Corinthians normal. Esse aqui é normal pelo placar. Mais um empate entre Palmeiras e Atlético na sequência de empates que eles estão produzindo. Vamos até o Allianz Parque, a atmosfera do jogo, do pós-jogo, da festa do torcedor do Palmeiras, o contraste, né, com a saída triste dos torcedores do Galo. Leonardo Bertozzi, boa noite, Bertozzi. Tudo bem, Prieto? Boa noite a você, boa noite, companheiros da mesa. Acho que o que a gente pode trazer aqui do Allianz Parque é esse ambiente, né? Por quê?
a partir do momento da expulsão, a sensação nítida era de que o torcedor sentiu que ele precisava compensar essa desvantagem numérica em campo de qualquer maneira. Então, a torcida que, claro, veio para apoiar, veio para empurrar, ela parece ter empurrado o dobro depois da expulsão e foi assim praticamente o tempo inteiro, né? Quem frequenta estádio sabe, tem dia que só uma parte canta, tem dia que tá todo mundo mais morno, tem dia que o pessoal tá cantando mais baixinho, mas a reação da torcida aqui hoje no Allianz Parque, a expulsão foi: vamos empurrar porque a gente vai ajudar o time a ficar no jogo. Claro, nada disso é possível se o jogador em campo não executar o que tá combinado. E a sensação que eu tenho aqui é que, falei isso no final da transmissão até, o Palmeiras hoje é muito preparado para qualquer cenário que o jogo apresente, né? Se tiver que agredir, ele vai estar preparado, se tiver que defender, ele vai estar preparado, se tiver que defender com um a menos, ele vai estar preparado. Então, até diante disso que o professor Calçade levantou, o Palmeiras conseguiu se defender sem ter um meio-campista essencialmente marcador, né? O Palmeiras simplesmente posicionou todo mundo ali do meio para trás, colocou o Zé Rafael entre linhas em alguns momentos, e aí a primeira linha de marcação era Scarpa, Dudu, Veiga e Rony, mas todo mundo acompanhando o seu. E fisicamente também temos que destacar como o time está bem, né? O próprio Rony voltando de contusão, eu não acreditava que iria jogar o tempo todo, justamente porque ele teve que passar a jogar cobrindo o lado e seguindo o Arana, o que era muito complicado. E ele não só fez isso, como bateu o pênalti, que poderia ser o pênalti da eliminação. Então foi muito importante a volta dele. E então o Palmeiras teve realmente uma noite de muita valentia, de muita resiliência hoje para sair com a classificação. Eu imaginava o Palmeiras classificado com outros roteiros. E a eliminação do Atlético, caso ela acontecesse, também imaginava com outros roteiros. Mas não dá para falar que a classificação não se apresentou inúmeras vezes para o Atlético e o Atlético não aproveitou, né? 2-0 na ida, expulsões do Palmeiras na volta, mostra que é um time realmente que não tá com a confiança lá em cima, que tá com problemas coletivos e que agora vai ter que juntar os cacos aí, porque tem um brasileiro que, se não dá para ganhar, ainda tem uma vaga na próxima Libertadores para buscar, gente. Vamos caminhando aqui, mostrando tudo para você do jogo e o pós-jogo no Linha de Passe. Rafael Veiga, Palmeiras classificado, e o Rafael fala agora aqui no Linha. Vamos lá. Jogo histórico, uma conquista de vaga para a semifinal, num momento histórico mesmo, com 9 jogadores, tudo que aconteceu no jogo, pênalti. Cara, foi um jogo muito difícil, com 11 jogadores. Já ia ser um jogo difícil, com 9 então, né, nem se fala. Mas eu já falei outras vezes e repito, nosso time é muito forte mentalmente. E é nessas horas, em situações adversas, em circunstâncias às vezes contrárias, que o nosso time mostra, né, a força que tem. É muito fácil a gente ter fé e acreditar quando tudo está muito fácil, tudo tá dando certo. O difícil na vida e no futebol é a gente continuar acreditando, tendo fé e confiando quando as coisas não estão tão bem. Então é isso. Nosso time é um time de guerreiro, independente do que aconteceu. Todos somos um e a classificação é merecida. Depois de todo o nervosismo que aconteceu aqui, nesse momento é uma comemoração de título, né? Com certeza. Passar para uma semifinal de Libertadores é muito difícil porque tem grandes equipes. A forma como foi o jogo foi muito difícil, né? Penalidade, sempre tem aquele nervosismo a mais, que é normal. E eles o tempo inteiro, acredito que a metade do primeiro tempo e o segundo tempo, com 1, 2 a mais. Então, assim, a gente soube jogar. Nem sempre o importante é jogar bem, o importante é vencer. Obrigado. Sem dúvida, a gente jamais vai esquecer o dia de hoje, porque realmente foi histórico, todo mundo sabe, dentro do primeiro tempo, 1 a menos, depois 2 a menos, e conseguir segurar, conseguir jogar de alto nível. Isso é uma equipe muito madura, que não tem limites, que cada vez mais prova aquilo que é capaz, aquilo que pode fazer. Eu acho que é uma vitória que nos enche de esperança e de orgulho porque vem pela frente, saber que nada vai ser fácil, como não tem sido daqui para frente, mas estamos felizes, foi uma vitória incrível. Vamos comemorar agora com o nosso torcedor. Hoje, que nem o Abel fala, é 24 horas, a partir de amanhã já pensar no clássico é difícil, é um grande adversário, mas por hoje vamos comemorar. Hoje também 250 jogos, né, pelo Palmeiras, e com essa vitória maravilhosa
é só motivo de orgulho e gratidão a Deus por tudo. Todo mundo fala em detalhes num jogo como esse, né? E o teu detalhe na defesa do pênalti fez a diferença, né? Cara, sempre quando vai para os pênaltis, as pessoas esperam muito do goleiro. Eu estava muito tranquilo. Eu falei ali há pouco que segunda-feira agora, eu estava tomando um banho ali para me deitar já para dormir e veio uma palavra muito forte no meu coração que dizia assim: há tempo para todas as coisas. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher. E hoje chegou o tempo da vitória nos pênaltis. Hoje chegou o dia de pegar pênalti, hoje chegou o dia. Então todo o tempo ele é feito pelo Senhor. E hoje ele deu um tempo bom pra gente, um tempo de alegria, um tempo de vitória, um tempo de ganhar disputa em pênalti. Então, às vezes a gente fica triste porque perde nos pênaltis, óbvio, a gente é ser humano, mas saber que tudo tem seu tempo e hoje chegou o tempo bom e vamos desfrutar dele. Obrigado. O resultado, o empate, vocês estavam com 1 a menos, depois 2 a 0. Como é que foi isso na cabeça de vocês? Jogadores do Palmeiras, depois da classificação contra o Galo. Bom, o Bertozzi estava falando do torcedor palmeirense e isso chamou a atenção na transmissão mesmo do Paulo Andrade. Depois da expulsão do Danilo, o torcedor cantando e vibrando. Jean Oddi, o torcedor palmeirense está mais confiante na capacidade do seu time? Bom, é normal que esteja, né, Prieto, depois de 2 títulos sul-americanos na sequência e muito por aquilo que o Bertozzi falou. Qualquer contexto de jogo parece um contexto de jogo possível para o Palmeiras. É claro que esse tenha sido o contexto mais complicado que o time já se viu nessa temporada, né? Porque você jogar contra um time como o Atlético, desde os 30 do primeiro tempo com 1 a menos, depois jogar os 15 minutos finais com 2 a menos, é claro que esse é o pior contexto. Mas o torcedor tem essa confiança, o torcedor, eu acredito que mesmo que fosse eliminado, provavelmente aplaudiria o time, provavelmente focaria no brasileiro, mas mais uma vez o plano do Abel Ferreira, nesse caso defensivamente, deu certo, o time trabalhou bem dentro das suas possibilidades, aí a gente até entende a declaração do Veiga, né? Claro que jogar bem, teoricamente, te leva à vitória. Agora, no caso de hoje, jogar bem era isso, era tentar impedir um time tão poderoso como o Atlético, que, claro, não vive o seu melhor momento, que, claro, não está completamente montado, mas era impedir aquele time de jogar. E o Palmeiras foi muito bem nesse aspecto, porque, sim, tomou a pressão ali nos 10 minutos finais, mas aí já com 2 jogadores a menos e muito mais no abafa do que exatamente, né, aproveitando espaços ali que o Palmeiras deixasse. Então, foi realmente uma classificação épica, eu repito, não gosto de abusar desses adjetivos, mas nesse caso eu acho que vale. E claro, né, agora o Palmeiras vai curtir, vai desfrutar desse momento e a sua torcida tem desfrutado, né, mês após mês o que esse time vem fazendo e depois já vai ter que mudar a chavinha, olhar para o Campeonato Brasileiro no sábado, pensar como vai resolver a questão dos desfalques na semifinal, mas isso tudo, evidentemente, daqui a 24 horas. Na cabeça do Abel, tenho certeza que até menos, né? Daqui a umas 10 horas ele já está pensando nisso. Agora ele tem que desfrutar mesmo. Para a gente falar um pouquinho sobre o impacto da perda do primeiro jogador, porque é um impacto enorme. O Palmeiras agregou essa temporada, a capacidade de marcar muito alto, pressionar, ter volume de jogo ofensivo. Tanto é que o Palmeiras chegou a essa fase melhor do que chegou nessa mesma fase na última temporada. Melhor do que na temporada passada, quando enfrentou o Atlético, quando o Atlético foi perdendo suas virtudes com a troca de técnico, trouxe o Cuca em cima da hora como uma escolha emergencial para tentar resolver o problema que, na verdade, começou. O Atlético não conseguiu contratar os treinadores que iam substituir o Cuca, trouxe quem conseguiu e quem conseguiu trazer não resolveu ou não manteve a equipe só piorou desde então. O Palmeiras tem no Scarpa o seu principal jogador hoje na parte ofensiva. O Scarpa começa jogando na direita, ele faz muita jogada para dentro, né? O Bertozzi chamava a atenção na transmissão, quando ele faz jogada para dentro ele leva o Arana muitas vezes para dentro, cria espaço para o Rony usar. O Scarpa foi jogar na esquerda, recuado, porque o Scarpa jogou assim
com o Abel Ele troca lá para recompor, atrás. né? Ele usa a memória do trabalho que ele tem de muito tempo, porque o Scarpa já jogou à frente do lateral Ele troca num pra fazer- quarteto de meio campo Ano passado. atrás. Já jogou Ano até de passado, lateral com o lateral próprio esquerdo. Abel. Com o próprio Abel. Em O jogos Rony- decisivos. Na O chegada do Abel, ele foi lateral. Lateral. O Do Abel Rony, chega. que era o centroavante, foi fazer o que ele fez no jogo passado. Por isso que no jogo da temporada passada, da Libertadores, foi marcar o Arana. Foi. Marcar o Arana. O Veiga, o Rony, que é um jogador muito importante no escape, o Veiga, que chega muitas vezes, quando o Palmeiras tem a bola dominada no meio, para finalizar, que participa da construção e que ainda não é o mesmo Veiga pré-contusão, acho que vai recuperar o mesmo nível. Como diz o professor Calçade, virou um parceiro do Zé Rafael de volante. O Palmeiras perdeu totalmente o seu poderio ofensivo e se limitou a ter o contra-ataque com o Dudu. Ele, Palmeiras, que passou a jogar recuado, porque o Atlético, que tem dificuldade na transição à frente com a bola pelo gramado, rolando a bola desde a chegada do Cuca, e por isso perdeu o jogo do Inter, por isso perdeu o jogo do Atlético Paranaense, começou a conseguir fazer a transição porque o Palmeiras estava mais recuado. Ou seja, o prejuízo do erro do Danilo, vamos destacar, Danilo é um jogador jovem, obviamente não tem que ser crucificado, mas poderia ter gerado a eliminação do Palmeiras, destruiu não a capacidade do Palmeiras marcar, a capacidade do Palmeiras criar, e deu ao Atlético aquilo que o Atlético mais queria, ter a bola no campo de ataque por mais tempo, coisa que não vinha conseguindo. O Atlético, quando o Danilo é expulso, tem mais posse de bola que o Palmeiras, mas a posse de bola é no campo de defesa. O Palmeiras, quando recuperava a bola na frente, e não era ameaçador, não fazia uma grande partida, mas era um time mais perigoso do que era o time do Atlético. Então, Tem uma vantagem aí. Eu acho que tem um confronto que o jogo... A gente está falando do Cuca, que está voltando, do Abel, que lá está desde 2020, de novembro de 2020. Início de novembro. No início de novembro. Dia 5 ele estreou. Isso. E o Palmeiras hoje é o time no Brasil, há muito tempo, que melhor se comporta sem a bola. E sem a bola... mas por que sem a bola? Sem a bola é só 97%, 98% do tempo do jogo. E ele se comporta bem. E a partir do momento que ele perde o Danilo, primeiro que ele com 11 já é um time que, se não tiver a bola, ele sabe jogar. Com um a menos, ele sabe que essa é a dinâmica do jogo. O jogo vai rodar nessa velocidade, e ainda mais o adversário falando, opa, é a nossa oportunidade. E aí entra o Atlético com bola. O Atlético com bola, com um jogador a mais, e ali no final, aos 82, mais 5, ele teve uns 10, entre 10 e 15 minutos, estou falando que não é o tempo total. bola de cabeça do Jair, o lance O que do... aconteceu com o Atlético? Você olhava um Atlético desorganizado. Eu sei que é difícil, é emocional, é emoção pura. Você diz falar pra depois da segunda expulsão, Ainda mais né? da segunda, Claro. por quê? A gente fala, o Palmeiras ficou em 2 linhas de 4 e tal, eram 2, só isso, mais nada. Ainda mais não, né? Acho que só isso. depois da segunda é que é difícil E aí, entender que... Você olha pro... O que você faz quando você tem... A gente vive falando tanto de superioridade numérica e do espaço também no jogo. Você tem 2 a mais, você abre bem teu adversário, vai colocar 2 jogadores bem abertos, né? Ou a defesa abre, ou você vai ter linha de fundo para jogar. E quem está aberto no Atlético em várias jogadas? O Hulk. Nesse momento não é para ter o Hulk ali, é para ter o Hulk com o poder de finalização dele no interior da área e não o poder, entre aspas, de cruzamentos do Hulk. E é o Hulk cruzando bola na área. Então, assim, aí a diferença de um que joga enormemente sem a bola e do outro que precisa se reconstruir. E se um treinador, se o Cuca está lá 20 dias antes, talvez a gente estivesse falando outra coisa. Mas fez falta o tempo. Você fala do... A gente falou muito do Palmeiras sem bola, que compete, que é forte, que numa Libertadores se recusa a perder, como foi no jogo de ida, como foi no jogo da volta, não perde muito tempo numa Libertadores, dentro e fora de casa. Mas eu queria falar também do Scarpa, quando teve a bola ou quando o Palmeiras tentava ter a bola. Ele cai para a esquerda para recompor, com a memória que ele tinha, mas quando minimamente o Palmeiras tinha a bola, ele começa a se movimentar para confundir um Atlético, que o mérito que teve no jogo de ida era o encaixe individual, e o mérito que teve em algum momento hoje era o encaixe individual. Ele tenta movimentar para confundir esses encaixes. Ele tenta movimentar para tirar que ele estava encaixado no Veiga, se eu não me engano, é o Alan. Ele tenta movimentar para, sem a bola, tentar criar o espaço que o Palmeiras não tinha, porque tinha muito pouco, chegava em velocidade em bola escada e bola parada também, se eu não me engano, ali no primeiro tempo. Então, eu acho que tem muito... mas o Palmeiras, o que aconteceu? Ele teve um jogador expulso, só se defendeu? Não.
ele também teve mérito das mínimas vezes que ele teve a bola e da movimentação para você sair de uma marcação de um time que tem um jogador a mais até para te marcar. Então acho que o Scarpa é inteligentíssimo por isso. Quando a gente valoriza, ele cai para dentro para substituir o Veiga quando se lesiona. Ele cai para a esquerda para jogar com bola e sem bola. Então isso tem muito valor. E o Atlético com bola não funciona. O Cuca minimamente contra o Inter, ainda que tome 3-0, ele parece que acerta no Atlético com bola, mas depois ele não consegue jogar. Ele hoje parece ali gesticular quando a câmera pega ela, pedindo para abrir, porque por dentro não dava para jogar. Ele tinha um Rubens, ele tinha um Arana, não criava pelas pontas, não conseguia. E é muito delicado. Então eu não consigo ver nada de injustiça de um time que teve a bola, teve jogador a mais, precisava criar, não corrigiu isso. Era frágil na defesa, talvez hoje não tenha sido exigido tanto. Frágil no ataque também. E acho que não tinha muito porque merecer, se é que há merecimento, mas passar. Deixa eu dar uma passada mais uma vez no Allianz com o Bertozzi, num jogo tão emocional, num jogo tão nervoso como esse, de duas grandes equipes do futebol brasileiro. Hoje, por acaso, aí da cabine do Allianz, você conseguiu ver em algum momento o Abel passando algum recado para dentro do campo, principalmente quando o Palmeiras tinha 9 jogadores em campo, pedindo tranquilidade, aquela mão na cabeça, pedindo foco, concentração, cabeça fria. Isso foi possível hoje com o time do Palmeiras, Bertozzi? Não sei como foi no vestiário, mas hoje na beira do campo ele estava mais na pilha mesmo, né? Até porque acho que aquela coisa de depois da expulsão, a cada lance um pouquinho mais ríspido, tentar botar uma pressão, tentar cobrar da arbitragem. Então hoje foi um pouco diferente do jogo do Mineirão, que acho que ele sentia que precisava passar um pouco mais de tranquilidade para o time dar uma acalmada. Hoje foi aquele Abel agitado na beira do campo, né? Um dos auxiliares foi até expulso no final do jogo, porque o Rodan acabou o jogo sem que o Palmeiras batesse uma falta que tinha ali no campo de ataque, e já era 9 contra 10, né? Não era nem 9 mais contra 11 pela expulsão do Vargas, mas hoje ele estava mais na pilha mesmo. De qualquer maneira, só para entrar no que o Pedro colocou, o que você não precisa fazer quando você tem superioridade numérica? Você não precisa chutar de qualquer jeito, você não precisa chutar de qualquer lugar. Então, houve até algumas jogadas de fora da área, que o chute fora da área que o Everton defendeu para escanteio, ou que ele defendeu firme no finalzinho ali com o Júnior Alonso. Mas, a rigor, assim, chances claras, a cabeçada do Jair, o chute cruzado do Hulk que saiu. É pouco para um time que tem tanto tempo com superioridade numérica, com o adversário também se cansando com o passar do tempo, também com receio de fazer uma substituição e mexer mal no que está dando certo. Então foram várias situações. Então acho que assim, não dá para o Atlético reclamar de nada que não envolva a capacidade dele mesmo dentro do confronto, né? E o Palmeiras se aproveitou muito bem disso. Eu acho que, assim, só em relação ao Palmeiras sem a bola, a gente começa a tratar como normal o Palmeiras agir dessa maneira. E se você olhar, inclusive para o histórico de alguns jogadores, é impressionante o que hoje acontece no time do Palmeiras. Eu vou citar 2 caras, que são, talvez, se não os 2 mais importantes, 2 dos mais importantes do time. Você vê o Scarpa e o Dudu fazerem o que eles fazem hoje, quando o Palmeiras precisa que eles façam isso, e claro que hoje era um jogo especial, é claro que todo mundo quer chegar a uma semifinal e que vai se desdobrar, mas o cara fazer isso também é um sinal de que ele acredita tanto naquilo lá, que aquilo é que é o essencial e não atacar, e não ficar para tentar pegar uma bola e resolver o jogo e fazer o seu gol. Não dá para ter dúvida nessa hora, é melhor você tentar fazer bem aquilo que você... O Dudu, o Scarpa e o Rony são prejudicados ofensivamente para poderem fazer o que o treinador faz. Mas o meu ponto, Birner, é que assim... Defensivamente fica melhor. O Rony sempre foi isso. O Rony é isso. O Rony é de uma dedicação absurda. O Scarpa foi um jogador por muitos anos, inclusive até por gente próxima dele, que era, não vou usar o termo acusado, mas que era... categorizado como um jogador pouco competitivo, como um jogador que tinha muita qualidade técnica, mas que não estava muito aí, né, para competição. Ele era menos competitivo do que é hoje. E é uma loucura o que é o Scarpa de hoje, o Scarpa pós-Abel. O Dudu, a mesma coisa. O Dudu não, o Dudu pelo contrário, sempre foi muito competitivo. Mas essa coisa de voltar para marcar, essa coisa de assim, a sua missão principal vai ser fechar uma linha de 4 e não ficar lá esperando uma bola para resolver com a qualidade que você tem, isso ele não fazia também. Mas esse é um debate que o Palmeiras... E ele passou a fazer. Mas nem passa, veja que... Então, hoje não passa. Isso é totalmente superado. Mas por isso que eu estou dizendo, Calçade, a gente, assim, a gente passou a considerar isso uma coisa super normal, super comum. Mas é difícil alcançar. Mas no caso desses jogadores, principalmente, que tinham características completamente diferentes, é difícil alcançar. E no caso do Dudu, especificamente, acho que a gente pode falar...
não é por amor ao Abel. Não é que ele ama o Abel, que é o paizão, que ele gosta dele, que eles são brothers. Pelo contrário, é puro e exclusivo respeito profissional. Tá? Isso eu estou falando do que a gente tirou da conversa do Bola da Vez, da própria conversa com gente próxima ao Dudu. Não é que ele ama o Abel, é que ele porque tem uns caras que são apaixonados pelo Abel no elenco do Palmeiras. No caso do Dudu, é respeito profissional. Ele acredita tanto naquilo que o cara está falando que ele faz. E vem, depois de 2 Libertadores, e ele olha para a arquibancada e sabe dessa paixão. E ele também sabe, acima de tudo, que o resultado vem. Só um louco vai se colocar contra esse, a gente pode chamar de sistema, que funciona muito bem. Ela tem que até aproveitar e pedir para o Dimas daqui a pouquinho, quando a gente rodar essas imagens, para colocar exatamente isso que você está marcando, que é como o Palmeiras se comportou a partir da expulsão. do Danilo. Ele teve que se organizar com os jogadores do campo, começar a trocar. Ali, ó, o Veiga, né? O Veiga já está aqui, ó, na linha de volantes, é o Palmeiras, né, fechado. E a gente vai ver, você vê o Scarpa dando combate.